rapidinho. Bom, esse aqui é o título do sermão dessa noite. Um pai amoroso e seus dois filhos rebeldes. Eu começo essa mensagem de hoje, né, fazendo uma pequena ilustração sobre esse personagem aí, o pequeno Sarou. Em 1986, quando ele tinha 5 anos de idade, ele se perdeu da família. Ele estava junto com um comboio, né? E ele acabou dormindo. E quando ele acordou, ele estava a mais de 1.500 quilômetros distante de sua casa. Ele foi encontrado por algumas pessoas e foi adotado por um casal de australianos. Mas em seu coração ele sempre tinha memórias, né? Relapsos do lugar onde ele morava e onde ele vivia. E usando essa ferramenta poderosa chamada internet, o Google, ele começou a fazer uma busca, né? Uma busca ativa. E ele reencontrou, certo tempo depois, de 25 anos, ele reencontrou a sua mãe. E foi um grande movimento, foi algo assim que chamou a atenção de todo o país, né? Onde ele vivia. E a história dele foi tão assim profunda, tão impactante, que a história de Sarou, esse indiano, virou um filme. E o filme é esse aqui, ó. Lion, né? Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, ele vai narrar a história desse pequenininho aí que se perdeu, mas que se encontrou. Essa noite, a mensagem de hoje vai falar de alguém que se perdeu, mas ele foi encontrado. E assim como a história de Lion, ou melhor, de Sarou, teve um final feliz, a história do sermão de hoje também teve um final feliz. Mas no final do sermão de hoje, você vai entender que esse final feliz só depende de você. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O primeiro tópico dessa noite é o amor e sua liberdade. Amém? Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes porque o Senhor nos conduziu até aqui esta noite. Queremos te agradecer pelo dia que o Senhor esteve conosco. Cada um teve a oportunidade de sentir a presença de Deus, seja em casa, no trabalho, no clube, enfim. E que nesse momento, Pai, ao abrir a Tua palavra, nós suplicamos, nós rogamos que pelos méritos de Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, que o Teu Santo Espírito possa falar conosco, possa falar aos nossos corações, que Ele possa clamar de forma contundente e que hoje, de fato hoje, venhamos ouvir a Tua voz. Mas mais do que ouvir, que venhamos atender ao Teu chamado, no doce nome de Jesus. Amém. Olha lá. Diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Guarde essa informação aí. Termina no plural. Termina eles. Um filho procurou o pai. Esse filho era o mais novo. E disse: Pai, eu quero a parte da herança. E o pai atendeu e repartiu para quem? Para eles, entre eles. Então, entre os dois. A história continua.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Nós iremos resumir esses versículos que a gente acabou de ler em alguns pontos. O primeiro ponto que nós iremos resumir é esse aqui. O Pai concede o quê? Liberdade. Não existe nada mais importante para os relacionamentos, seja eles de namoro, noivado, casamento, de pai, de mãe, de irmão, enfim, não existe nada mais importante do que no meio desse relacionamento existir liberdade. Guarde essa palavrinha aí, porque ela é muito importante para todo o contexto do sermão. Primeira coisa, o pai não prende, não controla, não obriga. Ele permite que o filho siga o seu caminho. Deus nos ama de forma suficiente para permitir que você, que eu, que cada um aqui use a nossa liberdade do jeito que a gente quiser. Mesmo sabendo que na maioria das vezes nós iremos usar essa liberdade de forma errada. Tudo começou no nosso planeta quando os nossos primeiros pais usaram a sua liberdade de forma errada. E as consequências veio de forma integral, completa. E as consequências foram bom. Vamos lá. A segunda parte aqui é essa aqui, ó. O filho usa mal essa liberdade. Como eu falei, desde Adão e Eva, os seres humanos, a humanidade, ele sempre que vai usar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, ele sempre vai usar de forma equivocada. Ele sempre vai usar de forma errada. Parece que está na nossa natureza escolher o caminho errado. Tomar a decisão errada. E a história desse filho mais novo mostra o amor do pai em dar para ele a liberdade. Mas também ele vai usar essa liberdade de forma equivocada. Ele vai usar a liberdade de forma errada. Ele desperdiça a herança longe de casa. A liberdade sem comunhão leva ao afastamento, ao desperdício, à ruína. Quantas pessoas, irmãos, saíram da presença de Deus
buscaram alegrias e prazeres longe da presença do Senhor. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado de todo aquele que disse não para Deus e disse sim para o mundo? Qual foi o resultado dele ou dela? Decepção, queda, sofrimento. Nós usamos o termo quebrou a cara. Se arrependeu amargamente, porque não existe felicidade, não existe alegria, não existe bondade longe da casa do Pai. Não existe a verdadeira alegria, a esperança, a paz, prosperidade, enfim, tudo que você possa imaginar, alegria, não existe longe da casa de quem? De Deus, da casa do Pai. E olha para isso aqui. Olha o comentário bíblico adventista na página 843. Olha o que ele traz para a gente. Ele traz o seguinte. Olha o que ele diz. Deus respeita a liberdade humana, mesmo quando ela conduz à rebelião. O pai da parábola representa o Pai Celestial, que permite ao filho tomar suas próprias decisões, ainda que desastrosas. Irmãos, por que Deus permite que você use a sua liberdade, mesmo que ela seja usada de forma errada? Por que Deus permite isso? Porque se Deus não permitisse, ele não seria amor. Porque onde existe amor, existe liberdade para você ir e vir. O verdadeiro amor, ele não prende, ele não sufoca. Ele não vai te aprisionar. O verdadeiro amor, ele vai deixar você livre, mesmo que isso cause sofrimento no coração do Pai. Essa noite, o Espírito Santo fala aos nossos corações para que cada um aqui venha usar a sua liberdade para glorificar o nome de Deus. Olha que interessante aqui. As consequências de nossas escolhas é o segundo ponto. Lá em Lucas 15, agora do versículo 15 ao 19, fala assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagas, com as vagens, com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmão, um detalhe para esse texto é essa parte aqui, ó. Para um judeu estar num ambiente de porcos, está mostrando a queda dele, está mostrando até onde ele caiu, até onde ele chegou. Lembra de José no fundo do poço? Lá embaixo. Lembra de Davi adulterando com Betseba? Lá no fundo do poço. Estar cuidando dos porcos é estar no fundo do poço. Ele que era filho, ele que era proprietário, ele que era dono, passou a ser o que agora? Um escravo. E todo escravo não é livre. Mas não é isso que o diabo faz conosco? Ele nos leva para longe da casa do Pai, para longe da presença de Deus, e vai nos escravizar. E vai nos colocar na onde? No fundo do poço. E o interessante é que
não é apenas nos afastar, não é apenas nos colocar no fundo do poço, é nos humilhar. A fome foi tão grande, a fome chegou a tal nível que ele olhou para aquela comida de porcos, para aquela lavagem, e decidiu se alimentar daquilo ali. Agora imagina, ele que na casa do pai tinha fartura na mesa, ele que na casa do pai era dono, ele que na casa do pai era proprietário, ele que na casa do pai tinha poder, mandava. Agora ele era escravo. Porque todas as vezes que você sair da presença do pai, todas as vezes que você buscar no mundo alegria e prazer, você está se tornando um escravo. E você está deixando de lado a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Olha só, continuando. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Certa ocasião, Jesus estava com os discípulos e ele estava mostrando para eles o lírios de onde? Do campo. E Jesus começava a falar e disse que Jesus falou assim: olha, vocês já viram aves plantar e colher? Aí eles falaram não. Aí Jesus disse: mas o Pai do céu sustenta cada uma delas. Enquanto ele estava na casa do Pai, a comida não faltava. E não era qualquer comida, era a melhor de todas as refeições. A mesa era farta, mas agora ele não tinha o que comer. E foi nesse momento que ele lembrou da onde? Da fartura. Irmãos, por que a gente só lembra de Deus? Porque a gente só lembra da casa do Pai quando nós estamos numa situação como essa. Quando nós estamos passando uma tempestade, quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos na angústia, é nessa hora que nos lembramos que o melhor lugar do mundo é a casa do Pai. Por quê, irmãos? Porque nós, como seres humanos, temos essa facilidade de quebrar nossa cara, e quando a gente está com a cara quebrada, a gente olha e diz: meu Deus, eu era tão feliz quando eu servia a Deus, eu era tão feliz quando eu estava envolvido na igreja, e hoje estou aqui, ó, passando fome, passando dificuldade, passando necessidade, não tenho um amigo para me ajudar. Essa noite, mais uma vez, o Espírito Santo toca o seu coração, para que você nunca venha desejar no seu coração sair da casa do Pai. O texto continua. Ele diz, versículo 18: vou me levantar. Amém? Voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Irmãos, sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Isso parece bonitinho? Não parece bonitinho ele caindo em si? Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele para me tratar como um servo. Sabe o que significa isso? Orgulho. O mesmo orgulho que tirou Satanás do céu. Ele não queria ser mais filho. Ele não queria se rebaixar e dizer assim: Pai, não, me trata agora como seu servo. Eu vou ser seu empregado a partir de agora. Eu vou trabalhar para ganhar o sustento. Irmãos, olha para isso aqui. A vida distante de Deus sempre cobra um preço. Qual é o preço que você está disposto a pagar por estar longe da presença de Deus? Você sabia que todas as vezes que você está na presença de Deus, você sabia que todas as vezes que você está com Deus, você recebe uma bênção especial sobre a sua casa, sobre a sua família? Deus cria uma proteção.
Porque você está sobre o comando do Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que você sai da presença de Deus, você está pedindo para Deus: retire a tua proteção na minha vida, porque eu não dependo dela, eu não preciso dela. Todas as vezes que a gente sai da presença de Deus, nós estamos pegando a chave da nossa casa e nós estamos dando para Satanás fazer o que ele bem entender. Isso é muito sério. E olha o segundo ponto. Os falsos apoios desaparecem na crise. Nós, recentemente, vimos algumas cenas de mães e pais que perderam seus filhos lá no Rio de Janeiro por causa do confronto com a polícia. Você percebeu que teve muito pai e teve muita mãe que falou assim: quantas vezes eu aconselhei para que ele saísse das más amizades, do mau caminho. Quantas vezes eu pedi para que você fugisse desses amigos que só levavam ele para onde? Para o mal. Mas ele não quis ouvir. E o resultado está aqui. Porque todo aquele que recusa o conselho de um pai, todo aquele que recusa o conselho de uma mãe, ele vai pagar um preço. Agora imagine você recusar e rejeitar o conselho de Deus. Quantas pessoas saíram por essas portas para curtir o mundo e nunca mais voltarão? Quantas pessoas saíram por essas portas achando que lá tinha mais alegria do que aqui e passará a eternidade no lago de fogo e enxofre, de fato assim, destruído, será morto, deixará de existir por toda a eternidade, porque recusou a presença de Deus, recusou a presença do Pai. Continuando, o terceiro tópico aqui é: a lembrança do lar desperta o quê? Esperança. Eu tenho algo em mim que é assim: se você criar um filho na presença de Deus e chegar um momento ele se afastar, tenha certeza que é muito mais fácil, há uma probabilidade muito grande dele voltar do que aquele que não foi criado na presença de Deus. Porque na mente da criança vai ter lembranças, vai ter memórias de coisas que você acha que é tolice, mas que para ele e para ela, tanto para o menino como para a menina, guarda tipo um cadeado de uma emoção inexplicável. E é justamente nessas emoções que o Espírito Santo vai trabalhar para que ela e ele volte para a presença de Deus. É aí que ocorre o quê? O despertar da esperança. É Deus usando as nossas lembranças para nos devolver para onde? Para a vida. Quantos de nossos filhos têm sido consagrados, apresentados a Deus em nossas orações? Ontem eu estava vindo para a igreja e eu encontrei com um pai de um dos nossos juvenis. E eu falava para ele assim: olha, o seu filho ele é muito inteligente. O lugar dele não é aqui. O seu filho, ele tem tudo para ir além. Não se acomodar com o nosso lugar. Mas ele tem tudo para ir além, mas na presença de Deus. Porque longe da presença de Deus, toda a riqueza, todo o luxo, todo essas coisas que o mundo nos oferece é como como é que é o nome? A leblina, né? Leblina, né? Ela no instante desaparece. Aí a gente tava conversando, só depois a gente conversa mais. Irmãos, tem vários juvenis dentro dessa igreja que tem um futuro pela frente extraordinário.
E cabe a você, primeiramente pai e mãe, e a igreja, dar esse apoio. Mostrar a direção, olha, você vai para ali, porque ali você vai estar na presença de quem? De Deus. Então incentive o seu filho a buscar a Deus. Incentive o seu filho a permanecer no caminho do Senhor. Vamos continuar, deixa eu passar mais um. Olha o que está escrito aqui no Profetas e Reis, na página 626, fala assim, ó, os que desejam seguir seus próprios caminhos, ou melhor, os que desejam seguir seu próprio caminho, afastados da orientação divina, acabam colhendo tristeza, desapontamento. Irmãos, isso é uma coisa que se repete desde Adão. Todo ser humano que sai, que se afasta do caminho do Senhor, parece que é uma maldição, mas não é. E é. É porque, irmãos, só existem dois caminhos nesse mundo. Um caminho é o da vida, o outro caminho é o da morte. Um caminho nos conduz para a presença de Deus, o outro caminho nos leva para longe de Deus. Jesus disse que todo aquele que permanecer nele, esse tem vida. E estando ligado em Cristo, ele vai dar o quê? Ele dará frutos. Mas aqueles que estão fora, que estão longe, eles serão o quê? Mortos, porque longe da presença de Deus não existe vida. E o que ela está escrevendo aqui é isso. Irmãos, há uma batalha espiritual que está acontecendo nesse momento, nessa igreja. De crianças, de jovens que estão sendo bombardeados pelo esse nosso século terrível que nós estamos enfrentando. O inimigo tentando destruir. A primeira coisa que o inimigo faz é nos afastar da presença de Deus. É colocar na nossa mente que fora da casa do Pai existem coisas melhores. Como Jesus ilustra nessa parábola. O inimigo sempre vai trabalhar na nossa mente, dizendo que o que nós temos, onde nós estamos na presença de Deus, ali não é o suficiente, que Ele pode nos dar mais. O que é que o diabo pode te dar? Mais do que Deus. O que é que o diabo pode te oferecer mais do que Deus? Melhor do que Deus? O que? O que? Me diga uma coisa. Mas existe uma luta entre a carne e o quê? E o espírito. E aquele que for mais alimentado, se você alimenta a carne, quando o diabo colocar na sua cabecinha que lá fora é melhor, você vai embora. Mas se você alimenta o espírito, não vai ser fácil, mas você vai ter a força de Deus para dizer não. Na presença do Pai é melhor. Na presença de Deus é infinitamente melhor. Continuando. Amor incondicional. Lucas, agora versículo 20 ao 24, fala assim, ó. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o versículo continua. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Olha para aqui, irmãos. Olha para isso aqui. A primeira coisa que vai ilustrar a história aqui, dentro da cultura judaica, é isso aqui, ó. O pai corre ao encontro de quem? Do filho. Por quê? Porque olha para isso aqui, ó.
Um gesto incomum naquela cultura. Pais não corriam, mas Deus corre. Ele antecipa o perdão. Ele corre para nos restaurar. Irmãos, quando Adão pecou, na viração do dia, Deus chegou. Porque Deus havia dito que no dia em que você dele comer, certamente morrerá. E quando o sol estava se pondo, quando Adão e Eva iriam morrer, o que aconteceu? Deus chegou. E Deus estendeu para Adão e Eva o que ele estende para você e para mim: a graça, o perdão, a misericórdia. E naquele dia, irmãos, Adão e Eva foi poupados da morte. Mas por que eles foram poupados? Porque alguém iria pagar o preço do pecado deles, meu e seu. E que foi ele? O Pai. Imagina a cena, irmãos. A cultura local dos judeus naquela época era assim: se um filho fizesse isso com o pai, pedisse a herança dele com vida, se algum morador que morava ali, ó, avistasse aquele filho sem o anel no dedo e sem as vestes que o pai oferecia para ele, eram umas vestes especiais, aquele filho era imediatamente apedrejado, era morto. Por isso que todos os dias o pai saía de casa, ia para fora da sua propriedade e ficava olhando de longe para ver se o filho voltava. Porque na hora que o filho estivesse voltando, e ele tinha esse desejo no coração que ele iria voltar, ele queria ser o primeiro a não apenas abraçar e beijar, mas livrar o seu filho do quê? Da morte. E naquele dia, quando o filho veio, ele correu. E o filho... Essa conversa é tipo... sabe aquele filho que faz uma coisa errada e fala assim: ó, pai, agora eu vou mudar, eu aprendi a lição, eu não vou mais colocar o senhor em problema, viu? Mudei de vida, pai. Essa mentira. Eu não vou mais enganar o senhor. Não, é mentira. O pai não quer saber. O pai quer só abraçar e proteger, dizer: meu filho, graças a Deus que você voltou. Graças a Deus que você está aqui. Olha o segundo ponto. Festa, restauração e nova identidade. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quem é esse filho? É você. Esse filho sou eu. Esse filho somos nós. Estávamos perdidos, distantes, até que ele foi ao nosso encontro. Irmãos, olha para isso aqui. Eita, bugou ali. Mas aqui não bugou, não. O anel devolve a autoridade. A túnica devolve dignidade. E a festa celebra o renascimento. Deus não apenas perdoa, Ele restaura por completo. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que nos vigiar, é quando uma pessoa que foi tão longe, que quando vem para os braços do Pai, a gente consegue ver nitidamente, talvez no seu comportamento, o seu pecado. Aí você fica logo: será que isso vai para o céu? Será que isso vai realmente? Existem pecados que quando você olha, é visível ver a conduta do camarada. É visível. Não precisa falar, vocês acreditam que sabem. Mas, irmãos, quem tem a capacidade de julgar um pecador? Somente aquele que derramou seu sangue precioso por um pecador, que é Jesus Cristo.
enquanto os pecadores estiverem chegando por essas portas aqui, o nosso papel, o nosso trabalho é isso aqui, ó, celebrar, festejar, porque o nosso irmão estava perdido e foi encontrado. O nosso irmão estava morto e reviveu. Mas, infelizmente, existem muitos que falam assim: ah, depois que ela fez isso com o marido. Ah, depois que ele fez isso com a esposa. Ah, rapaz, se numa conversa aí, esse rapaz aí não é muito certo, não. Esse menino é doente. Irmãos, Deus trabalha de forma poderosa para mudar aquele coração, como também trabalha no meu pecado, que vocês não sabem. Como no seu, que eu não sei. A diferença é que alguns a gente consegue, né, ver. E outros estão assim, ó, debaixo. Mas Deus, que está lá no céu, consegue ver nitidamente tudo. Não se preocupe. Porque não existe obra que esteja escondido, que naquele dia não seja o quê? Revelada. Mas só será revelada aqueles que não voltaram para os braços e para a casa do Pai. Aqueles que recusaram o perdão de Deus serão revelados as suas ações. Mas aqueles que voltaram para os braços do Pai, o sangue de Jesus já lavou, já perdoou, já purificou a vida daquele homem ou daquela mulher. Vamos continuar. No comentário bíblico, na página 845, volume 5, fala assim, ó. A ação do pai correndo ao encontro do filho é extraordinária para os costumes orientais da época. Isso demonstra iniciativa divina na obra da salvação. Tipo assim, é algo assim impossível. Pela posição dele, tá correndo. Um pai não corre, o pai ele sempre está o quê? Andando. Era desrespeitoso um senhor estar correndo. Mas veja que o pai quebra os como é que é o nome? As etiquetas, né? Para abraçar o seu filho que estava perdido, para proteger o seu filho da morte. Que essa noite, assim como aquele pai correu para abraçar, que a igreja de Lagoa da Candoa também aprenda a abraçar, aprenda a acolher, porque pessoas entrarão por essas portas e talvez tenham um passado de muitas festas, mas Jesus Cristo já pagou o preço, bem pago do pecado daquela pessoa, e nós estamos aqui para ser um apoiador, nós estamos aqui para conduzir ela para o reino de Deus. Vamos lá, nós já estamos terminando, cobrando pelo serviço. Mas em toda essa história, alguém não estava feliz. No versículo 25 ao versículo 28, fala assim: enquanto isso, o filho primogênito, o mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou. Hã? O seu irmão, aquele lá que pegou as coisas do seu pai, voltou. E o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. E o versículo 28 diz: o filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Irmãos, a profundidade desse texto, ele é muito realmente amplo. Por quê, irmãos? Porque antes de Jesus contar essa parábola, ele havia contado duas. Alguém lembra qual foi as duas que ele contou? Ele contou da dracma perdida. Se perdeu de onde? Dentro de casa. E ele contou a parábola da ovelha, que se perdeu na onde? Fora de casa. Depois, ele
conta uma terceira parábola, e essa parábola tem dois personagens, que é um irmão que está perdido fora de casa, e o outro irmão que estava perdido onde? Dentro de casa. E por que eu coloquei o título Cobrando pelo Serviço? Porque olha o que ele diz agora. Vou voltar aqui, deixa eu ver. É mais na frente. Mas vamos lá. O filho mais velho viveu perto, mas com o coração distante. E o que é isso? Viver perto com o coração distante? Olha para isso aqui, ó. Ele servia, trabalhava, obedecia, mas sem alegria, sem comunhão. É possível estar na igreja, mas longe de Deus. É possível estar na igreja, mas longe de Deus. Irmãos, ele servia ao Pai, ele trabalhava para o Pai, ele obedecia, mas isso era sem alegria. A pergunta que eu vou fazer para você não precisa responder, responda para Deus. Qual sentimento conduziu você até aqui essa noite? Porque era um compromisso estar aqui, a igreja vai estar aberta. Ou foi um sentimento assim, nossa, quero adorar, Deus está ali. Tive uma semana, tive um dia, e eu quero sentir a presença de Deus, aonde? Na casa dele. Olha o outro tópico aqui. A incapacidade de se alegrar com o retorno do perdido. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão cobrando um serviço pelo que estão fazendo? Se coloca como se fosse o dono, porque está trazendo conforto ou qualquer outra coisa para a igreja. Irmãos, quem faz o sol nascer? Quem faz o sol se pôr? Quem faz as estrelas brilhar? O que ele cobra por isso? Se Deus, que é o dono de tudo, não cobra, por que eu vou cobrar? Olha para isso aqui. O ciúme e a comparação revelam um coração que não compreendeu a graça. Como isso, Diego? Você vai entender agora aqui, ó. O filho mais velho representa aqueles que realizam um serviço exterior, mas cujo coração não está em harmonia. O filho mais velho representa aqueles que realizam um serviço exterior, mas cujo coração não está em harmonia com Deus. Não compreende o espírito da graça. Parábola de Jesus, na página 209. Irmãos, os judeus que estavam perto de Jesus, eles não estavam felizes porque Jesus comia com pecadores. Os judeus, os fariseus, os donos da lei, né, os senhores da lei, os doutores da lei, eles não estavam felizes porque os cegos estavam vendo, porque os coxos estavam andando, porque os mortos estavam sendo ressuscitados. Eles não estavam felizes com isso. Eles não estavam felizes porque Jesus comia com prostitutas, com cobradores de impostos. Porque, segundo eles, aquelas pessoas eram pecadores. Aí Jesus começa a ilustrar uma parábola, Jesus começa a contar uma história para que eles pudessem entender
que Deus veio buscar justamente essas pessoas. Deus veio buscar aquele que estava perdido, ou aquela que estava perdida. Qual é a sua escolha, para a gente finalizar? Qual é a sua escolha? O pai procura o filho. E o diálogo é isso aí. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. E nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele está cobrando o tempo que ele está trabalhando para o pai. Ele está dizendo assim: olha, eu não faço isso. A igreja precisou daquilo ali, eu fiz. E o Senhor parece que não enxerga isso. O que eu estou fazendo? O texto continua. Quando, porém, volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Como pode um negócio desse? Irmãos, ele estava na casa do pai, ele convivia com o pai, mas ele não aprendeu o amor do pai. E aí é onde entra a lição para a gente agora. Irmãos, que cada um aqui, começando por mim, que a gente não esteja na casa do pai, servindo ao pai, mas sem o amor do pai, sem a graça de Deus. Porque se eu estiver aqui apenas como um trabalhador, mas se em mim não estiver gerando a graça, o perdão, o espírito de humanidade, de misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui na casa do pai? O que é que eu estou fazendo aqui na casa do pai? Olha o que o pai vai falar para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu filho e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O pai chama os dois. O pai chama os dois. O rebelde que fugiu e o rebelde que ficou. E aqui nós temos, um se perdeu longe e o outro se perdeu dentro de casa. E agora? E agora, irmãos? Eu leio isso aqui para fechar. A resposta final do filho mais velho não é registrada. Cristo deixa a história em aberto para que cada ouvinte decida que atitude tomará diante do amor do Pai. Deixa eu contar aqui a história. Não tem essa casa aqui do rapaz que tem esse primeiro andar aqui? Aqui em frente a... Não, o outro mais pra frente. O mais antigo, né? É o... Trabalha o Renildo. Não tem casa do Renildo aqui? Se alguém estiver comemorando com o Renildo ali em cima, tiver um almoço, um aniversário, quem está passando na rua vê a festa? Por quê? Por quê? Porque é aberto. Antigamente as casas, a maioria das casas dos judeus, elas tinham esse primeiro andar, só que o primeiro andar era aberto. E quem passava na rua conseguia ver quem é que estava lá em cima, celebrando. E quando um grupo de fariseus, doutores ali passaram, viram Jesus comendo com quem? Com prostituta, cobradores de impostos. Não vou entrar em detalhes, porque você consegue imaginar que ali tinha todo tipo de pecador. E quando eles viram aquilo, eles ficaram o quê? Reclamando. O que Jesus fez? Jesus desceu, foi falar com eles lá onde? Embaixo. Quando Jesus foi falar com ele lá embaixo, Jesus contou o quê? Essas 3 parábolas. A da dracma perdida,
A da ovelha perdida e os 2 filhos perdidos. E no final da parábola, Jesus deixou aberto. Não há uma resposta. Não há uma resposta se o filho mais velho entrou ou ficou o quê? Ou ficou fora. Por que ficou em aberto essa conclusão? Posso falar uma coisa para vocês hoje? Sabe quem é o filho mais velho hoje? Você é o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho. Eu estou na casa do pai. E quem é o filho mais novo? São esses que vão entrar através do seu estudo bíblico, através do evangelismo, através do Caleb, através da semana do Calvário. Enfim, eles vão entrar aqui. E a pergunta que Jesus faz para você e para mim hoje é o seguinte: quando eles entrar aqui, nós vamos celebrar com eles ou vamos ficar na porta lá, resmungando e apontando os pecados deles? O que é que nós iremos fazer? A escolha é sua. É você que vai escolher entrar na festa ou ficar lá fora. E pelos méritos de Cristo, pela graça dele, cada um que se encontra aqui essa noite possa escolher entrar e permanecer na festa. Porque se o Pai celebrou quando eu fui resgatado, por que você não vai celebrar quando o teu irmão, que estava perdido, foi encontrado, que estava morto e reviveu? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma semana na presença dele. E que a cada dia cresça no nosso coração a mesma graça que existe no coração do Pai. Amém? O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, por na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar e comigo à mesa necessita estar.
Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aquele escravo nas mãos. Não. Falta você se decidir. Falta você não desistir. Aguenta ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Deixa eu finalizar aqui. Quero mostrar para você essa última imagem aqui. Essa é uma ilustração que representa quem é verdadeiramente o pai, né? Destes 2 filhos rebeldes, que é o próprio Deus. E eu não poderia terminar terminar sem falar que eu já estive dos 2 lados. Existiu um momento que eu era o filho perdido longe. E existiu um momento que eu fui o filho perdido dentro. E assim como Deus me conduziu de fora para dentro, Ele também me conduziu dentro. Então, como eu, sabendo que já estive perdido fora, sabendo que já estive perdido dentro, como é que eu não vou trabalhar da mesma forma como Jesus trabalhou comigo? Como é que eu não vou acolher os que estão lá fora? E como é que eu não vou acolher os que estão aqui dentro? Deus, através do Espírito Santo, Ele tenta abrir os nossos olhos para que a gente possa entender que a eternidade, ela é algo extraordinário, que nós não devemos brincar com isso. As pessoas que Deus me confiou como líder, eu irei prestar conta a Deus. O mau testemunho que eu estou dando, talvez dentro ou fora da igreja, um dia eu irei prestar conta a Deus. Mas isso também serve para você. Deus também confiou na sua mão a liderança. Deus também confiou na sua mão o bom testemunho dentro e o bom testemunho fora. Porque não existe nada nessa terra que o Deus que está no céu não conheça, não veja. Até o íntimo do coração humano. Eu não conheço o teu coração, nem você conhece o meu, mas Ele conhece. Então que essa noite, Jesus, Ele quer salvar tanto o que está perdido fora, como quer salvar o que está perdido dentro. E que cada um aqui seja um ajudador, um facilitador, uma pessoa que tenha alegria em colocar a mão no arado. Porque não se preocupe, você será muito bem remunerado no final da história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e Ele nos dê uma semana vitoriosa. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos ter graça, misericórdia no nosso coração, para retribuir aos nossos irmãos, que o Senhor colocará na nossa vida, para que através do nosso testemunho, para que através das nossas ações sendo usadas pelo Teu Santo Espírito, essas pessoas voltarão para casa e reconhecerão que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que nós tenhamos esse sentimento de querer salvar todas as ovelhas, tanto as que estão fora do aprisco, como aquelas que já estão dentro. Que Deus coloque no nosso coração a alegria de servir, aquilo que faltava no coração do filho mais velho, que o Senhor coloque no nosso coração, para que a gente se alegre, que a gente
Enche o nosso coração e dizer como é bom trabalhar para esse Deus. É a melhor coisa do mundo. Pai, nos dê uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Nos leve em casa para os nossos lares. Nos conduza, Pai. Durante toda essa semana, nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.